Bom dia com muita alegria. Hoje vou falar sobre a morte de Lázaro, que está no livro de João, capítulo 11, versículos 1 a 44. É um texto muito forte, mas o final das coisas é sempre o melhor. Sempre acredite nisso. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de uma irmã de Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las. Minutinho. A fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então, os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Jesus é a ressurreição e a vida. A morte não é palavra final quando Cristo está presente. Eu sou Josiane e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ressurreição de Lázaro. Qual é o contexto bíblico que nós acabamos de ler? Lázaro era amigo íntimo de Jesus
irmão de Marta e Maria, que moravam em Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém. Jesus demorou intencionalmente 4 dias para ir até Lázaro, de modo que não restasse dúvida sobre sua morte. Segundo a tradição judaica, acreditava-se que o espírito permanecia próximo ao corpo por 3 dias. Ao quarto, já não havia esperança. Muito bem. Esse milagre foi tão impactante que se tornou um dos motivos centrais da conspiração dos líderes judeus para matar Jesus, que foi o que eu li no final, que está no livro de João 11:53. Jesus não apenas chorou com Maria e Marta, mostrando sua compaixão, mas também revelou sua identidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Ao ordenar Lázaro, vem para fora, ele demonstrou a autoridade suprema sobre a morte. Isso, nós precisamos gravar isso. Nos próximos dias, nós teremos comemoração de morte, celebração de morte. E a Bíblia nos alerta, nos ensina que Jesus é a autoridade suprema sobre a morte. O milagre apontava para a sua própria ressurreição, que traria a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. O que nós precisamos fazer quando o milagre demora? Muitas vezes Deus espera, não porque não nos ama, mas porque o seu propósito é maior, muitíssimo maior. Jesus, ele chora conosco. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele conhece e sente as nossas lágrimas. Há esperança. Esperança. Mesmo diante da morte, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. A vida eterna. E se você, neste momento, foi tocado no seu coração para ter vida eterna, levante as suas mãos, coloque as suas mãos no coração, feche seus olhos, do jeito que você se sentir mais confortável e declare: Jesus, eu creio que o Senhor tem soberania sobre a morte. Eu creio na sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus, eu levanto as minhas mãos hoje para ti e eu declaro que eu creio em Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada porque Tu és a ressurreição e a vida. Nos momentos em que tudo parece perdido, o Senhor vem, nos ajuda. E eu te peço hoje, Senhor, ajuda-nos a confiar que nada está morto em Ti. Consola, Senhor, consola as nossas lágrimas, fortalece a nossa fé, dá-nos esperança, Papai querido, Papai amado, na vida eterna contigo, Senhor. Retira de nós, eu quero aqui repreender todo espírito de morte, espírito de opressão, espírito de perseguição, espírito maligno, espírito de inveja, espírito de tristeza, de depressão, caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra em nome de Jesus. Espírito maligno, espírito das trevas,
caiam por terra em nome de Jesus. Jesus é vida e vida em abundância. Nós cremos que Jesus é vida e vida em abundância. Senhor, nos alcança com a tua vida, com a tua bondade, com a tua autoridade. Nos alcança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Desafio do dia. Desafio do dia. Eu quero que você reflita sobre algo na sua vida que parece morto, um sonho, um relacionamento, uma esperança, e entregue hoje tudo nas mãos de Jesus, declarando: Tu és a ressurreição e a vida. Compartilhe com alguém essa palavra de esperança, baseada em João 11:25. Jesus nunca está atrasado, sempre é propósito. Bom dia, com muita alegria, Deus te abençoe.